Bom dia, queridos irmãos e amigos. É muito bom estar com vocês aqui nesta manhã. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor agora? Hoje, a passagem que nós estamos lendo é um sermão profético de Jesus com relação ao princípio das dores. Está escrito assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do verso 3 até o verso 13. Diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram-se dele, os discípulos, e em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então Jesus começa a falar aqui sobre o princípio das dores. Esse capítulo todo, Jesus faz um sermão profético a respeito do fim dos tempos. Como é importante nós sabermos isso nesses dias. Então, os discípulos, depois que Jesus falou do templo que seria completamente destruído, então os discípulos ficaram pensando: puxa, então como é que vai ser o fim de todas as coisas? E foram lá perguntar para Jesus: Mestre, fala para nós. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da segunda vinda, e da consumação do século, ou seja, do fim de todas as coisas. E Jesus respondeu: olha, vocês precisam tomar cuidado para que vocês não sejam enganados. Primeiro, porque virão muitos em meu nome, e vão falar em meu nome, e vão tentar desviar vocês daquilo que é a verdade. Daí a importância de se conhecer as Escrituras. Esse mesmo texto, por exemplo, que me dá uma orientação e me faz ter essa questão de vigiar para não ser enganado. Depois Jesus disse o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Eu vejo que nesse tempo nós temos ouvido falar, bem como muito tempo já, sobre guerras e rumores de guerras que têm acontecido desde a morte de Cristo, porque é na morte de Cristo que se dá início, teologicamente falando aqui para você, sobre o tempo do fim. Né? Então Jesus fala sobre isso, de guerras, rumores de guerras, não é? E ele diz: não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Esse necessário aqui fala de algo que procede de Deus. Fala de algo que o Senhor permitiu que aconteça, a fim de que todas as coisas, segundo o seu propósito, terminem. Então é necessário que haja essas guerras e rumores de guerras, não é? Mas ainda não é o fim. Ainda não estará acontecendo o fim de todas as coisas. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, como nós vemos em todo esse tempo que nós estamos vivendo, não é? E aí haverá fomes, terremotos em vários lugares, porque tudo isso, ele diz aqui, é o princípio das dores. E é interessante porque ele usa uma coisa aqui com relação à mulher grávida. Quando ela está para dar à luz, ela começa a sentir dores. E esse princípio de dores revela que o bebê está chegando, que o bebê vai nascer. Então Jesus cita isso para que a gente tenha esse exemplo. É o princípio das dores. São dores de parto, não é? Então ele mostra isso e diz assim: porém, então sereis atribulados. A sequência desses acontecimentos é que a igreja de Jesus Cristo, os fiéis do Senhor, os escolhidos de Deus, começarão a passar por tribulações e vos matarão.
ele diz algo interessante: sereis odiados de todas as nações, não é só pelos vizinhos ou por pessoas conhecidas, mas de todas as nações. Por causa do quê? Por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos, por causa disso, nesse tempo, durante esse período, muitos dos cristãos, muitos dos que estão na igreja, hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E por causa dessa situação, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor se esfriará, Jesus diz aqui, de quase todos. De quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Veja a posição que Jesus fala aqui. Ele não fala de alguns, ele fala de quase todos. Então haverá uma quantidade gigantesca de pessoas que estão participando de cultos, que têm uma Bíblia, que vai à igreja, que vão começar a odiar, trair, se escandalizar, e o amor vai esfriar realmente. Agora, aquele que perseverar, esse será salvo. Jesus não está falando isso como sendo, bom, então depende do homem para ser salvo, depende da minha perseverança. Não, Jesus está falando que aqueles que foram chamados pelo Senhor, Jesus está falando que aqueles que são do Senhor, que aqueles que realmente encontraram com Jesus Cristo e se converteram realmente em Cristo e foram chamados pelo Senhor, estes que estarão perseverando nesse tempo, estes certamente serão salvos. E também o evangelho será pregado por todo o mundo para testemunho diante de todas as nações. E aí virá o fim. Então nós temos aqui um texto muito complexo, com muitas coisas a serem explicadas, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito importante aqui. É que Jesus, através das suas profecias, como por exemplo eu falei ontem do templo, do qual em 70 depois de Cristo foi destruído, todas as suas palavras são verdadeiras e elas se cumprirão. E nós já temos visto o cumprimento desta palavra com relação às guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, nações, países que estão sofrendo através de tudo isso. Você não tem visto nas mídias sociais, você não tem visto nos noticiários as guerras, os rumores de guerras, a fome, as epidemias, não é? Os terremotos que estão acontecendo? Sim, eles estão acontecendo por quê? Porque elas são palavras que Jesus disse. São profecias que o Senhor disse e estão se cumprindo. Portanto, é importante que você se prepare, consagre-se ao Senhor, dedique a sua vida a Jesus Cristo, para que você seja desses que vão perseverar no último tempo, por causa da posição em Cristo Jesus e por causa da ação de Cristo na sua vida. Não perca tempo, coloque-se cada vez mais na presença do Senhor, firme os teus valores em Cristo, a sua casa, chame a sua família, converse com a sua família, instrua os seus filhos, prepare-os realmente nesse tempo, para que todos tenham uma fé robusta e sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, não em templos, não em homens, não em placas, não em circunstâncias humanas, mas sobretudo, em primeiro lugar, através do amor ao Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.